nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Quer ganhar a camisa oficial do seu time do coração? É fácil! Você que é servidor efetivo do estado de Minas Gerais pode comemorar! Solicite o seu BMG Card e ganhe a camisa do seu time! BMG Card, 10% a mais de margem e toda a paixão do futebol só para você! Ligue 0800 723 3113 ou procure um correspondente autorizado. Tá bom. Olá, bom dia, nação americana! Está começando mais uma Hora do Coelho, o único programa de TV Deca campeão, hein, gente? E eu queria falar para você, internauta que está aí assistindo a gente, que dá para participar do programa, hein? É só mandar um e-mail para horadocoelho@hotmail.com. E quem quiser assistir os nossos vídeos depois, perdeu o programa, quer ver de novo... Gente, a gente agora tem um canal no YouTube. É só digitar lá na busca do YouTube Hora do Coelho. Ou então acessar www.youtube.com/Hora do Coelho, que dá para você assistir o programa de novo e dá para ver ao vivo também na tvcbh.com.br, www.tvcbh.com.br, ao vivo, se você não tem net e nem oi. Gente, bom dia. Eu queria dar bom dia para a bancada e hoje a gente está recebendo um convidado especial, que é o Wellington Paulo. Bem-vindo, Wellington Paulo. É uma grande honra, né? Uma grande honra estar aqui, né? A gente ver se a gente fala um pouco, né, da nossa história dentro do América. Gente, o Wellington Paulo começou a carreira lá no América, nas categorias de base do América. Se tornou profissional em 1993, ano que conquistou o Campeonato Mineiro com a camisa da equipe. Em 1997, viveu outro momento importantíssimo para a torcida americana, que foi a conquista da Brasileirão Série B. E depois a Taça Sul Minas em 2000, né? Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. 2001. E aqui, me conta, você passou pelos altos e baixos do América, sempre teve... Do lado do América, e você chegou a jogar no Vasco também, né? Cheguei. Como que foi essa passagem sua pelo Vasco? A minha passagem também pelo Vasco, né, foi uma passagem boa, né? Como, né, em quase todas as equipes que eu fui, né? O Vasco ganhou o estadual, o último foi quando eu estive lá, em 2003, né? Depois disso, o Vasco veio a ganhar um título importante agora, né, que foi a Copa do Brasil esse ano, né, e a gente sempre sempre o pessoal lembra da gente lá e a imprensa do Rio, né, liga muito pra gente para fazer algum tipo de matéria, até por causa disso mesmo, que o Vasco tinha ganho, a última vez que o Vasco ganhou, né, o campeonato estadual, né, eu também estava lá, como aqui dentro da América também. Além de ter feito história no América, então, querendo ou não, você fez história no Vasco, né? Eu fiz uma história boa no Vasco, né? No Atlético Paranaense também, em 2002, né? A gente ganhou também o título lá, estadual. E aqui dentro do América, eu cheguei no América no final de 89, né? No início de 90, nas categorias de base, né? E entre essas idas e vindas aí do América são mais de 20 anos, né? E graças a Deus, né, eu tive dando uma olhada na história do América, tirando a época do Deca Campeonato, né, o jogador mais vencedor que teve na história do clube foi eu. Você foi um dos jogadores que mais defendeu o América também, né, com cerca de 300 jogos, né? 307 jogos. 307 jogos. Infelizmente não pude dar a sequência, né, porque eu tive uma lesão séria no início de 2010, né? E depois daquilo, né, eu fiquei algum tempo afastado e depois na minha volta, né, eu também não tive a oportunidade de voltar a jogar. E agora no começo do ano você chegou a defender o Funorte, né? Eu fui lá pro Funorte, né? O Campeonato Mineiro já estava mais da metade, né? Eu fui fazer os últimos 5 jogos lá, né? Mas quando eu cheguei lá, a condição, o time já tinha um ano que não vencia um jogo, né? Tinha um ano que eles não
venci uma partida, já era o 7º jogo do Campeonato Mineiro, e na 9ª rodada a gente venceu um jogo e a gente tinha que vencer mais 2 jogos, né, para o FUNORTE não cair. Mas, infelizmente aconteceu, mas a gente foi lá para tentar dar uma força. Elias, tem uma pergunta para o Wellington? O Wellington, tudo bem? Bom Tudo dia. bem. É um prazer recebê-lo. Um jogador que encarnou muito o espírito de luta, né, dentro do América, na defesa. Eu lembro que em um determinado jogo, vocês foi contra o Atlético, contra o Cruzeiro, você chegou no final do jogo, o Atlético tinha ganhado, e você ainda falou para as câmeras e microfones, falou assim, as pessoas têm que entender que é muito difícil ganhar do América, não sei se você se lembra disso, né? Era sempre uma coisa que você falava. E como ela falou, você participou dos altos e baixos, né? Então você participou de uma história vencedora do América, das principais conquistas, né, que a nossa geração viu, pelo menos a minha. Foi o Campeonato Mineiro 93, a Taça Sul Minas de 2000 e o Campeonato Brasileiro da Série B e o Campeonato Mineiro de 2001. Né? Foram os 4 títulos aí dos últimos décadas. A qual deles você atribui mais importância, Wellington? Tem mais 2, né? Tem a Taça Minas Gerais Sim. em 2005 e a Série C também em Verdade. 2009. E o acesso, né? Ano passado da sim. Série B para Série A. Né? Eu acredito que todos foram importantíssimos, né? Eu acho que o de 93 e o de 97, né? Eu estava na América, né? Mas eu fui em poucos jogos. Se eu não me engano, em 93 eu fui em apenas uma partida. Em 97 eu estava dentro também lá do América, do grupo, né? Mas o de 2000 na Copa Sul Minas, a gente tinha uma equipe boa demais. Era ótimo. Tinha uma equipe ótima. Mas eu acho assim, 2 títulos importantíssimos pela dificuldade que foi. Eu acho que o Campeonato Mineiro em 2001, eu acho que ele foi, né, um título assim, importante, que me marcou muito. Porque se você for olhar aquele time, o time do América que jogou o Campeonato Mineiro, dos 11 atletas, tinha 9 ou 10 feito em casa. na categoria de base, exatamente. Todo mundo feito em casa. E a gente saiu do Campeonato Mineiro daquele ano numa dificuldade grande demais, porque naquele ano como era a Fórmula hoje, né, eram 12 equipes e eu para a outra fase 8. Se eu não me engano, até o 6º ou 7º jogo do Mineiro, a gente tinha vencido um jogo só. Estava falando até de cair, né? A gente estava em décimo. Aí o Lula, né, veio para a América na época, e é um treinador que ele passa um entusiasmo, né, pro atleta, né, que o ponto forte dele é esse, né, e ele passou esse entusiasmo para a gente, e a gente saiu quase da zona, né, lá atrás, e conseguiu entrar entre os 8, e daqueles 8, né, eram 2 chaves de 4, e o campeão de cada chave fez a Inclusive, a gente foi receber o América no jogo quando eles voltaram de Patinga, quando vocês voltaram de Patinga. A gente foi no aeroporto da Pampulha, que foi um jogo que nos levou à final, né? Aquele jogo foi emocionantíssimo. Foi um jogo que nós vencemos lá de 2-1. 2-1 em Patinga. Eu fico assim muito feliz de estar recebendo o Wellington Paulo, porque é um jogador que eu acompanho a trajetória dele desde a categoria de base. E tem até um fato assim que me marcou na época, e eu não me esqueço disso. Quando eles subiram para o profissional, nenhum dos meninos da categoria de base foram aproveitados, e todos eles foram emprestados. E o Wellington saiu e falou assim, eu vou voltar e vou voltar para ser titular. E ele conseguiu isso, e conseguiu mais que isso, ser um jogador, um dos mais aguerridos, o que mais se identificou com a torcida, que tem aquele carisma, um jogador torcedor que conseguia contagiar a gente, fora da qualidade como atleta que ele tem. Uma coisa assim que me marcou muito. Tem até uma história que o Wellington, mesmo não estando na América, salvou a América, né, de ser rebaixado. Eu gostaria que o Wellington contasse pra gente. Lili, a gente teve, né, essa passagem aí, né, tava jogando a Série C lá em Sergipe, né, em 2008. Né, e a gente foi fazer o último jogo da fase, né, a nossa equipe já estava entre as outras que iam para outra fase, né, a gente foi jogar no interior da Bahia com a equipe mista, né, e então a gente jogou contra o Vitória da Conquista, né, lá em... E eu me lembro no jogo que a gente eles estavam vencendo o jogo de 2-1 ou 2-0.
E no final do jogo eles tiveram uma chance, né, de fazer o gol. E o atacante deles ficou na cara do gol livre, né, com o gol. Quando ele deu o toque, a bola ia entrando no nosso gol. Aí eu vim atrás, né, e impedir que esse gol, né, viesse a ser feito. E algumas horas, né, após isso, eu fiquei sabendo até lá ainda na Bahia, né, que as outras equipes que iam estar na Série C no próximo ano ia ser pelo índice daquele ano, né, e isso aí passou. Aí quando passou um tempo, passou alguns meses que foi feito, né, o negócio da Série C, saiu a tabela e eu fiquei sabendo que o América entrou pelo saldo de gols. E o América só não estava fora da Série C em 2009 por causa daquele gol. Se a gente toma o gol do Vitória da Conquista lá, ele que ia entrar na vaga. A gente ia cair para a Série D. O América ia cair não. O América tinha que ir bem no Campeonato Mineiro para ter uma vaga para a Série D, porque se você não vai bem no Mineiro, nem na Série D você entra. Verdade. Ia ser muito complicado. Mais um capítulo, né, da história do Wellington Paulo no América, uma história que ele assim ajudou a escrever, uma história vitoriosa, um jogador assim que a torcida gosta muito, que sente muita saudade, porque é um cara que passou e deixou a marca. Tem jogadores que passam e a gente nem lembra que passaram. O Wellington, nesses anos todos, teve uma interação grande com a torcida, um símbolo de raça, de jogador aguerrido, e deixou a marca dele. Está escrito ali. A história do América tem uma partezinha que pertence ao Wellington Paulo, pelo que ele conquistou, pelo que ele incentivou, pelo que ele brigou, pelo que ele lutou pelo América. E é um cara que merece assim, todo o nosso respeito, viu, Wellington? Valeu. O Wellington e o Ronaldo também está querendo te fazer uma pergunta. Bom dia, nação americana, bom dia ao nosso eterno capitão, né, espartano. Bom dia. Né? Bom dia. E eu estou até assim querendo mudar um pouquinho o rumo dessa prosa, né, porque já é conhecido, né, as suas façanhas, os títulos e tudo. E a gente está num momento que a gente está tentando entender o nosso time atual, né, o que acontece, o que a gente pode esperar e tal. E você, né, ainda, tem essa coisa de recém-saído ainda desse grupo, estava lá há bem pouco tempo, e a gente gostaria de te ouvir com a experiência de estar lá dentro, de saber como que as coisas funcionam, até onde a gente pode ir, o que a gente pode esperar, o que está faltando para a gente realmente atingir pelo menos o objetivo mais importante que é a permanência, né, na primeira divisão. Ronaldo, você me permite fazer uma parte aqui na pergunta, Edson? A gente está com a segunda pior defesa do campeonato, né? Isso é um índice muito ruim. Você, como foi um defensor, um zagueiro de qualidade técnica, indiscutível, como a Lili falou, eu queria que você, dentro dessa pergunta aí que o Ronaldo fez, focasse um pouco nos problemas que a nossa zaga está enfrentando. É um problema de posicionamento? É um problema de atenção? Um problema de mudança de esquema tático? Mais um zagueiro, talvez? Eu acho o seguinte, né? O momento que o América está, eu acho que a volta do América para a Série A agora foi um sonho de todos nós, né? A gente que teve essa volta para a América em 2009 aí também, né? A gente estava até falando aqui de título, né? O outro título que me marcou muito também foi esse, da Série C, porque quem viu a América naquela época, né? Há 2 anos atrás, viu a América na Série A, hoje é só quem estava lá mesmo que sabe o que foi, quem estava com a gente lá, né? Vocês, né, ia lá com a gente, via lá com a gente como é que era lá os treinamentos, às vezes não tinha copo para água, né? Só quem viu aquilo lá mesmo que sabe o que é. E eu acho que hoje, o momento que a América está passando no campeonato, o início do campeonato, né, assim, a volta da América na Série A, eu acho que quando o América teve essa volta, né, até o América voltar a apitar na Série A, né, uma coisa é você jogar uma Série B e uma Série C. A Série A era completamente diferente de uma Série B. Então eu acho que esse início, né, de competição ele é importantíssimo, porque aquele susto eu acho que o América tinha que ter mesmo, e ia ter mesmo, né? Eu acho que até o 4º jogo, eu acho que isso aí ia ter um pouco, né? Mas chegou o momento, eu tenho visto todos os jogos, né? Eu fui agora no último jogo e vi lá. Não, eu só fui agora nesse último, né? Todos os jogos, todos os jogos
E eu tô vendo